alguns lembretes, né? Vamos separar a nossa água para ser fluidificado ao longo do nosso estudo. E na nossa primeira parte faremos um estudo do Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo espírito de Néio Lúcio, no capítulo 25. Depois dos comentários, o Rafael fará o estudo do livro Nosso Lar, e a nossa prece final será feita após o estudo do livro, ok? Bom, vamos à nossa prece inicial. Elevemos nossos pensamentos a Deus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, encarnados e desencarnados, para aprendermos um pouco mais do que já nos foi ensinado. Nossa alma fica em festa, Senhor, quando podemos aprender seus ensinamentos, e mais feliz quando colocamos o que aprendemos na nossa vida. Pedimos, Senhor, que nos abençoe nesses momentos, e que abençoe todas as pessoas que estão passando momentos de muitas dificuldades, como doenças, aqueles que estão pelas ruas, os pobres e necessitados, aos presidiários. Abençoe todos aqueles que conhecem e estudam essa doutrina que nos engrandece, e aqueles que ainda não a conhecem. Fique conosco, ó Pai, hoje e para sempre. Que assim seja. Bom, hoje a gente, como eu já falei, a gente vai fazer a leitura do Jesus no Lar, no capítulo 25. E a história diz o seguinte para nós: a visita da verdade. Certa feita, disse o mestre que só a verdade fará o homem, fará livre o homem. E talvez porque lhe não pudesse apreender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, o que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmática expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o, dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razão o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamuriar. Queria fugir ao monturo
E como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação e fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas, decorridas algumas horas, retornou à lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Conduído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-o e alimentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fosse abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir, na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas da cabeça aos pés. E agora percebia, espantado, que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente para aprender a limpar-se e a purificar-se. Ele fugiu espavorido, em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria, que só então reconhecia. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir, apressados, em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Esse texto, né, é um texto assim, muito bonito, traz assim, várias lições para nós, né? Mas quando a gente fala da verdade, as coisas ficam num sentido assim, que a gente precisa parar e pensar mesmo sobre tudo isso que foi dito aqui. Para começar, a gente tem que falar que verdade significa a inteireza de caráter, a firmeza de ação, a harmonia perfeita entre a consciência e a conduta, a lealdade e a sinceridade consigo mesmo. Isso é, com a luz interior do espírito. Então, é difícil a gente viver com a verdade? Depende, né? Depende de cada um de nós. Por exemplo, no texto, esse homem tinha dificuldade de sentir a verdade, de ver a verdade, de enxergar o que estava dentro dele mesmo, né? Nós já lemos, já ouvimos, já estudamos que o homem é sempre o obreiro de sua própria infelicidade. Não é assim? E esse texto mostra muito isso. Exemplo disso, né? É isso que esse homem vivenciou agora. Se desejamos, penso eu, nos movimentar em direção ao progresso espiritual, temos que focar na nossa existência nos ideais de aprimoramento e de progresso, né? Não adianta esperar que as coisas aconteçam e nem esperar que outras pessoas
faça alguma coisa pela gente. Somos nós mesmos que temos que viver cada momento, né? Buscar a verdade dentro de nós mesmos. Né? Ninguém consegue, eu não consigo fazer nada pelo outro. Né? O outro é que precisa fazer e querer fazer por ele mesmo. Vimos nesse homem, por exemplo, que não existia a humildade. E é na humildade que nós encontramos a força, encontramos a coragem e as sabedorias, né? Que faz com que a gente reconheça a nossa própria pequenez e busquemos, de certa forma, superar essa pequenez. João 8:32 diz assim para a gente: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer, né, que a gente sabe, segundo uma sentença evangélica, não se traduz em mera informação, né? Mas na assimilação do conhecimento que a gente tem, que favoreça, né, e que nos permita combater as nossas imperfeições. A verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias no caminho da vida. É a realização interna que cabe a cada um de nós, a cada criatura, consolidar aos poucos, dentro dela mesma, utilizando a própria consciência. A gente pode ver no texto que esse homem, ele não tinha consciência de nada, ou ele não queria ou não quis aceitar as coisas que foram dadas a ele, as oportunidades que foram dadas a ele. Então, é necessário que cada coisa venha a seu tempo. E a verdade é como a luz, não é? O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, senão ela ofusca, não é assim? Só existe a verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Segundo Chico Xavier, conhecer a verdade é perceber o sentido da vida. Eu achei essa frase fantástica. E é mesmo, né? Você precisa conhecer o sentido da vida para crescer, né? Em serviço, né? E em burilamentos frequentes. A verdade tem sido pauta de muitas discussões desde que o homem entendeu-se como um ser racional na busca de suas respostas, né, para compreender a vida e as suas manifestações. Já passaram pelo mundo muitos filósofos, pensadores, educadores, cientistas, religiosos, humanistas, né, que têm procurado descobrir o real sentido do vocábulo verdade na senda intricada da descoberta do conhecimento universal. A gente tem um exemplo disso com René Descartes, né, quando ele faz um discurso do método, que ele chegou a elaborar uma metodologia para a busca do conhecimento verdadeiro. Um documento até que existe, o conhecido filósofo, quer dizer, Descartes, deixou uma célebre frase para a gente: penso, logo existo. Né? Na verdade, será que eu penso porque eu existo? Assim, a razão da existência humana é encontrar a verdade. Mas, por cautela, os amigos espirituais
já recomendaram na principal obra espírita, né? Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, como a gente falou. A gente precisa habituar-se a ela. Eu acho que é isso, amigos, que eu gostaria de falar a respeito do texto. Agora, eu deixo livre aqui para, se alguém quer falar mais alguma coisa sobre a verdade. Porque a história está aí para gente, né, a gente analisar. Mas o importante nessa história é a verdade, né? Que a verdade nos libertará, né? É a verdade que vai fazer com que a gente conheça a vida, né? Que a gente trace para a gente um sentido real da vida. Alguma coisa para falar? Alguém quer falar? Rafael? Fernando? Estamos aqui para ouvir. Eu acho Oi. que quando ele fala a verdade vos libertará, muitas vezes a gente computa essa verdade no oposição de mentira, mas está voltado para a ilusão. A gente se perde muito mais pela ilusão do que pela mentira. Algumas vezes, sim, nos impõe falsas verdades, a gente vai chamar de mentira. Mas nós mesmos Sim. temos uma facilidade muito grande de nos perdermos na ilusão. E toda vez que a gente se perde na ilusão, no materialismo, no imediatismo, a gente se torna preso dos nossos desvarios. Então é como se fosse viajor perdido. Quando essa verdade, que é a luz do Evangelho, que é o foco da vivência, em se tornar teórico, vou dizer assim, um cristão, um homem de bem, uma pessoa mais humana, quando isso se torna mais lúcido para todos nós começamos automaticamente o caminho de volta. Ganhar mais liberdade. Porque são duas coisas automáticas da nossa consciência. O agir no bem nos faz perder liberdade, perder saúde. O agir no bem nos faz ganhar liberdade, ganhar saúde. O agir no mal nos faz entristecer, perder saúde, perder. Então, é simples quando a gente começa a entender essa direção da verdade. Mas para muitos é difícil, mesmo entendendo essa direção, vão caminhar num rumo novo. Sim, a liberdade da verdade, ela é... Acho que é isso aí. Eu entendi essa verdade aqui do texto, não em contraponto à mentira, sabe? Eu entendi a verdade como uma forma de sentido mesmo de vida, né? Não é questão de ser verdade ou ser mentira. Sim. Eu penso que, né, que essa verdade, por exemplo, a esperança, a fé, né, que vieram até consolá-lo, não é um contraponto, né? Não é verdade e mentira, mas sim em termos de entendimento do caminho a seguir, entendeu? Sim. Porque a gente não busca as verdades, né? E quando você não busca as verdades, você não coloca essas verdades na sua vida, você acaba não encontrando o sentido dela. Então, você não se libertará. Foi desse ponto de vista que eu entendi, entendeu, Fernando? Sim, acho que é isso aí mesmo, Ana. A gente está começando a perceber que não dá para descuidar de valorizar
o progresso da alma em detrimento do progresso do corpo. São coisas que hoje não nos cabem mais. Alguém mais quer comentar? Ninguém? Beth? Ninguém mais? Eu vi um outro aspecto, Ana. Eu vi o vamos lá. aspecto da fuga dele quando ele se viu tão imperfeito por dentro e por fora. Quer dizer, a verdade dele fez mal a ele. Ele não conseguiu encarar isso e fugiu. Então, esse aspecto é que eu vi, que a gente tem que se fortalecer muito, né? Nessa fé, nessa caridade que Jesus nos manda a cada dia e sermos gratos. Eu vi isso daí, não acho que eu deveria compartilhar. Sim, muitas vezes, Beth, a gente foge da verdade, né? E foi o que aconteceu com ele. Quando ele conheceu Exatamente, a Ana. verdade, A né, gente a verdade, foge. né, ele fugiu da verdade, daquilo que ele estava vendo, né? Além de não aceitar as ajudas que vieram, ele também fugiu, né? Se entornou em outro lugar. Rafa, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, não. Não, né? Deixa o pessoal falar. Tem mais gente aí para falar, ó. Eu queria falar sobre esse aspecto da Ana. Uma coisa que a gente tem que estar muito bem focado é essa tendência nossa de fugir ante a verdade. Nós temos 1 milhão de possibilidades de fugas. Fugas para bebida, fugas para drogas, fugas para depressão, fugas para aspectos. A gente faz tudo para poder fugir à mudança de direção para a direção correta. Então a gente tem que estar muito vigilante. De todas as formas, a gente tenta fugir das nossas próprias modificações. A gente se ocupa com a tarefa dos outros, dos filhos, dos pais, dos empregados, e muitas das vezes a gente, na verdade, só está fugindo de fazer a nossa própria tarefa, a nossa própria modificação. E é uma coisa que, quando eu ia prestar muita atenção, eu tenho que observar aqui se eu não estou fugindo. Eu comecei a encontrar melhores caminhos. Eu acho isso um dos grandes pontos a gente está sempre observando em nós mesmos e mesmo nos que estão à nossa volta para a gente poder, de certa forma, auxiliar. Estamos aguardando. Só isso. Fechei. Ouviram? Bom, ninguém mais? Então, eu agradeço, né, nosso estudo de hoje, que a gente possa pensar nas nossas verdades, né? E vamos prosseguir com o nosso estudo? Vamos, Rafa? Vamos para o nosso lar agora? Vamos sim. A explanação muito boa e eu não falei nada porque, na verdade, vou aproveitar aí esse gancho, falando de verdade, para a gente entrar na obra Nosso Lar, porque o que André Luiz vai trazer para nós? Vai mostrar justamente a verdade para nós. Quem nós somos realmente, qual é a nossa realidade como espírito imortal. Então, na verdade, esse trabalho que a gente faz do estudo sobre a espiritualidade, sobre o plano espiritual, é justamente
para a gente conhecer a verdade antes que a verdade nos surpreenda, como surpreendeu o Espírito André Luiz. E é sobre isso que a gente vai continuar falando hoje ali no capítulo 4 da obra. Mas antes, a gente deu uma lida rápida na semana passada sobre o capítulo 4, sobre o médico espiritual, e a gente precisa definir algumas coisas, ter algumas coisas em mente, para a gente entender quais são as explicações que os mentores espirituais da colônia Nosso Lar trazem para André Luiz. E por isso eu quero trazer uma projeção aqui, vamos ver se pega, sobre o perispírito. Todo mundo enxerga aí? Tá dando para ver aqui, gente? Quando os espíritos falam, olha, nós temos corpo físico, perispírito e espírito. Quando desencarna, fica espírito e perispírito. O que quer dizer aqui? Quer dizer que o espírito, ele precisa desse corpo aqui, chamado corpo perispiritual, para se ligar ao corpo físico. De modo que tudo que eu penso reflete no perispírito, que vai refletir no corpo físico. Tudo que o corpo físico sofre ou faz reflete no perispírito e vai refletir também no espírito. Mas quem cria tudo? Quem cria as condições? É sempre o espírito. Quem pensa é o espírito. O pensamento não está aqui no cérebro do corpo físico. O pensamento é produzido pelo espírito, que vai transmitir, refletir aqui no perispírito e vai transmitir para o corpo físico. E por que é importante a gente conhecer isso hoje? É importante a gente saber isso porque é justamente por causa de problemas no pensamento que André Luiz começa a agravar a situação do seu corpo físico e entra no plano espiritual como suicida. É justamente por conta de não cuidar bem da sua vibração que André Luiz vai agravar algumas doenças como a sífilis, que a gente mencionou na semana passada, e justamente por isso essas doenças que seriam comuns, entre aspas, né, que não causariam tanto dano em algumas pessoas, acabam produzindo mais danos em outras. E não só essa questão do pensamento, mas também a questão dos excessos com a bebida, com a comida. Isso tudo o Henrique de Luna começa a explicar a André Luiz e ele começa a entrar em choque, porque nunca tinha pensado que os excessos poderiam causar tamanho prejuízo ao seu corpo físico. Nunca poderia imaginar que os gestos dele de convivência poderiam causar tamanho prejuízo ao seu corpo físico. Então, a gente começa a enxergar uma nova realidade. Ou, aproveitando o estudo da Aninha, a gente começa a entender qual é a verdade a nosso respeito. Quem nós somos realmente. Essa obra, Nosso Lar, é impossível a gente fazer a leitura da obra Nosso Lar sem se incomodar, sem sair um pouco incomodado dela. Então, a gente vai voltar agora para a obra. Para quê? Para passar mais incômodo? Não, para a gente entender um pouco mais sobre nós mesmos. Eu quero convidar vocês para a gente voltar para o capítulo 4 da obra Nosso Lar. Deixa eu ver se eu consigo colocar. E aqui a gente vai entrar aonde? O Henrique de Luna, lembra do Henrique de Luna? Henrique de Luna era o médico que entrou com Clarencio para visitar André Luiz, que estava ali enfermo, internado na colônia Nosso Lar. E ele começa a falar com o André Luiz que é uma pena ele ter vindo pelo suicídio. E aí o André Luiz é tomado de surpresa e fala, mas como assim suicídio?
e ele vai dizer, vejamos a zona intestinal. A oclusão derivava de elementos cancerosos e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. Ou seja, elementos cancerosos que derivavam de uma outra doença que talvez fosse simples. Mas aí ele fala, a moléstia talvez não assumisse características tão graves se o procedimento mental no planeta estivesse enquadrados no princípio de fraternidade e temperança. Nós comentamos isso na semana passada. E aqui ele avança. A ausência de autodomínio, a inadvertência nos tratos com semelhantes aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. O que a gente vai perceber, então? A gente vai perceber o seguinte, a importância da gente aprender a conviver com as pessoas e ter autodomínio na nossa convivência. O que é ter autodomínio? Primeira coisa, reconhecer os nossos limites. Nós precisamos entender qual é o nosso limite. Se determinada pessoa me irrita e eu não consigo conviver com ela, eu preciso me preparar para o momento em que eu for conversar com essa pessoa. Não é eu abandonar as lutas da vida. Porque muita gente, a pretexto de autodomínio, eu não posso com isso, eu não aguento aquilo, isso me irrita. E aí as pessoas vão abandonando a vida. Porque, na verdade, não podem com nada, tudo dá problema, tudo gera estresse, e as pessoas não querem ter estresse. No mundo de provas e expiações, dificilmente você consegue passar pela vida sem estresse. O que nós precisamos fazer é aprender a ampliar esse limite. E como que eu amplio esse limite? Controlando a minha mente, aprendendo com o Evangelho de Jesus, aquilo que o Cristo tem nos ensinado, a amar uns aos outros. É muito interessante porque Jesus não pediu muita coisa, pediu para a gente amar. Ama. Não pediu para a gente escalar o Everest, falou assim, ama. Mas a gente tem muita dificuldade no verbo amar, em conjugar o verbo amar. Nós amamos muito a quem nos faz bem, mas temos dificuldades em amar quando estamos sendo contrariados, em amar quando estamos sendo estressados. E é natural que seja assim, mas precisamos de autodomínio. Autodomínio. Isso é muito importante para a nossa sobrevivência. É muito importante para o nosso estado de alma, para o nosso estado de felicidade. E a gente vai seguir ali, lendo mais uma parte de Nosso Lar. Todo mundo lê bem? Eu espero que todos estejam lendo bem aí. Depois de longa pausa em que me examinava atentamente, Henrique de Luna continuou. E aqui é interessante porque os espíritos eles conseguem captar o pensamento de André Luiz em várias passagens de Nosso Lar. Mas ele percebe aqui que André Luiz está em situação de desconforto e, mesmo assim, ele prossegue. Eu vou reproduzir de novo. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela própria ação, que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Singular desapontamento invadira-me o coração, parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, o médico continuava esclarecendo. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física,
a longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a mera tentativa de trabalho que não se consumou. Já estou vendo muita gente falando assim, Rafael, mas você já leu isso. Eu li, mas quero acrescentar uma parte. Nós, quando reencarnamos, Deus nos dá uma certa quantidade de fluido vital. O que é o fluido vital? Tinha, antigamente, uma discussão sobre se a alma alimentava o movimento do corpo ou se existia um princípio para alimentar o movimento do corpo. Muitas correntes espirituais, por entender que a alma nascia dentro do corpo, ou seja, o corpo é criado juntamente no momento em que a alma é criada, que a alma não era pré-existente, acreditava então que era a alma que dava vida ao corpo, que dava movimento, que fazia o corpo ter vida. Mas a gente vê com a doutrina espírita, e Aristóteles já falava isso no passado, que existia o chamado princípio vital. E esse princípio vital seria aquilo que dava vida ao corpo, a tudo. Não só ao corpo humano, mas também vida às plantas. Então, o que o Aristóteles fala? Existe um princípio. Kardec, então, vai perguntar sobre alma e os espíritos vão falar para nós que a alma ela é o espírito encarnado, mas que o que dá vida ao corpo físico, que faz circular, é o princípio vital. E esse princípio circula no nosso corpo através de um fluido chamado fluido vital. Fluido vital é justamente essa energia que a gente tem para viver a vida que a gente leva. Há pessoas que nascem com uma quantidade de fluido vital maior, há pessoas que nascem com uma quantidade de fluido vital menor. E a gente vai queimando esse fluido vital à medida que a gente vai vivendo. Como que a gente queima isso? A gente vai gastando o fluido vital à medida que a gente vai vivendo no mundo. O nosso fluido vital vai diminuindo. E à medida que o fluido vai diminuindo, o nosso organismo vai também diminuindo as suas funções. Por isso, a gente tem que ter preocupação em como nós gastamos o nosso fluido vital. E como é que a gente gasta? Quando a gente começa a ter uma vida mais regrada, o fluido vai sendo liberado de acordo com aquilo que a gente precisa viver no mundo. Quando a gente começa a ter uma vida, deixa a vida me levar, vai praticando excessos e vai fugindo da temperança, então é nesse momento que a gente começa a perceber o seguinte, eu começo a queimar fluido vital, acelerar a queima do fluido vital. E aí eu vou perdendo energia. Isso é muito interessante, por quê? Porque a gente vê pessoas que têm um excesso de fluido vital. Eu conheço um amigo, ele é da nossa casa espírita, hoje ele está até frequentando pouco, ele chama Costa. O Costa é um grande amigo e ele tem 70 e poucos anos e corre praticamente aqui do centro da cidade, depois do centro da cidade, até a divisa de Pádua. Vai e volta correndo, quando chega em casa, pega o cachorro e vai passear no Mirante, que para quem não conhece o Mirante, aqui em Miracema tem um lugar que chama Mirante, que é um morro. Eu falo com Costa o seguinte, Costa, ou você é do passado ou é do futuro, porque você não é um homem da nossa época. Não é possível uma pessoa correr tanto assim com 72 anos de idade, mas ele corre, está correndo maratona até hoje, e eu sei que existem outras pessoas assim, tem um fluido vital lá em cima. Baile da terceira idade, a gente vê pessoas dançando no baile da terceira idade, um fluido vital lá em cima. Mas a gente vê as pessoas que vão ficando cansadas, gastam mal o fluido vital, ou às vezes tem pouco fluido vital. Só que existem pessoas que gastam esse fluido nesse excesso, bebem demais, comem demais, e aí a vida vai paralisando. A vida vai paralisando. E é isso que os espíritos estão falando com o André Luiz. Que ele nasceu com uma reserva
energética para cumprir determinado papel. Mas à medida que ele foi praticando os excessos, esse papel que ele tinha que cumprir não foi cumprido. E é por isso que a gente precisa o tempo todo reencarnando. Porque a gente vem com uma tarefa, mas não cumpre. Nós fazemos uma programação divina para nossas vidas. Mas quando chega aqui, a gente começa a ficar preso a tudo aquilo que a gente programou abandonar. Há vários vícios e há vários hábitos que a gente carrega há anos que a gente tinha prometido abandonar. E muitos desses hábitos são hábitos mentais. Muito que interfere em nós não é por causa da minha rotina de vida. A minha rotina de vida era difícil. Não. Não. Tem muita gente que tem uma rotina bem ativa. Divaldo Franco tem uma rotina bem ativa. Chico Xavier tinha uma rotina muito ativa. Hábito também do pensamento que começa a interferir no nosso corpo físico. E é isso que André Luiz está mostrando para nós. Como que o pensamento começou a interferir na vida dele. E isso por quê? Desculpa. Isso porque ele começou a jogar para o perispírito fluidos malsãos e aquilo começou a introjetar no corpo físico. Ele começou a prejudicar o próprio organismo dele. A gente vai aqui, ó, continuar a leitura. Sim? Rafael, quando Sim? o espírito, quando nós estamos usando de forma positiva a fazer o bem esse fluido vital, se a gente acaba esgotando as nossas reservas, mais nos será acrescentado por auxílio. Ou não? Sim. Sim. O fluido vital, a gente vai realimentando ele através da prece, através do sono, através do descanso, mas ele tem um tempo em que ele vai queimando. Mesmo nessa retroalimentação, ele tem um tempo que ele vai queimando. Só que quando nós praticamos o excesso, nós queimamos ele mais rápido, de uma forma que essa reposição já passa a não ser suficiente. Ele é acrescido porque a gente faz o bem, mas se a gente faz o mal a nós mesmos ou a outro, aí ele toma prejudição. Todo mal que a gente faz a outro é a nós mesmos que estamos fazendo. Por aí não é... Pode continuar. E aqui, ó. Então, aqui ele fala: os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas segundo os desígnios de Deus. Mostrando que Deus havia programado uma coisa para André Luiz. Só que ele não cumpriu. E André Luiz aqui prossegue. E aqui é a parte que a gente entra, que eu acho que eu não li na semana passada. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor, noutro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples, que costumava considerar como fatos sem maior significação. Conceituara até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Todo o acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Deparava-se-me, porém, agora outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes, comentavam as fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria-me a vaidade de homem. Talvez que, visitado por figuras diabólicas a me torturarem, de tridentes nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, o Henrique de Luna, a calma fraternal do enfermeiro, penetravam-me fundo o espírito.
Não me dilacerava o desejo de reação. Doía-me a vergonha e chorei. Rosto entre as mãos, qual um menino contrariado e infeliz, pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com toda a razão. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perdera um ensejo precioso da experiência humana. Não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Então a gente vai notar uma coisa muito interessante. Quando nós chegamos no plano espiritual e nos deparamos com espíritos inferiores, eles viram para nós e fazem acusações. Quando nós chegamos no plano espiritual e nos deparamos com espíritos superiores, eles olham para nós e falam a mesma coisa que os espíritos inferiores haviam dito, porém de outra forma. Porque enquanto os espíritos inferiores julgam e acusam, os espíritos superiores esclarecem. Dessa forma, a gente estava ali falando da verdade. Apresentar a verdade sobre o plano espiritual é uma tarefa de todos nós cristãos. É uma tarefa de todos nós espíritas, porque nós temos o contato com essa verdade. Os espíritos escreveram para nós aquilo que a gente precisava conhecer. Os espíritos escreveram aquilo que a gente precisava conhecer. E a partir da escrita deles, nós não podemos mais alegar ignorância. A partir da escrita dos espíritos, nós não podemos mais pretextar que a vida é somente aquilo que se vê. Nós hoje já temos a noção de que fatos comuns, como o simples pensamento ruim que a gente deixa fazer ninho na nossa cabeça, ele é um pensamento que acaba prejudicando a nós mesmos. É por isso que Paulo de Tarso vai dizer com toda razão: o mal que me faz mal não é o mal que me fazem, o mal que me faz mal é o mal que eu faço aos outros. Porque esse mal, ele nasce a partir de uma conjectura mental, a partir de um pensamento, de uma projeção, porque até mesmo para se criar o mal, como é para criar, é uma atividade criativa, e toda atividade criativa demanda um exercício mental. E nós vamos, assim, criando a atmosfera que nós queremos viver. Nós criamos aquilo que nós queremos para nós. Nós criamos a nossa entrada no plano espiritual. Muita gente fala: quando eu desencarnar, eu quero ir para nosso lar. Basta a gente perceber agora, nós estamos criando a nossa estadia espiritual hoje, começando pelos nossos pensamentos. E a gente vai notar o seguinte: quando a gente chega no plano espiritual, André Luiz sente vergonha. Porque muitas vezes a gente quer ensinar uma coisa à pessoa, mas quer ensinar na base do chicote. A gente muitas vezes quer vingar das pessoas, quer que elas sintam aquilo que nós já sentimos quando elas fizeram algo conosco. Mas imaginemos nós, o quanto nós sofremos, o quanto os nossos mentores espirituais, o quanto nossos anjos guardiões sofrem quando vem a gente se afastar completamente
completamente do programa da nossa reencarnação. Já vou. Quando a gente se afasta completamente, é doído para os nossos mentores espirituais, é doído para os nossos anjos guardiães. Mas nem por isso eles chegam no plano espiritual e começam a nos cobrar sobre aquilo que nós fizemos. Não. Eles esclarecem e nós choramos de vergonha. É isso que André Luiz passa. Ele começa a notar o quanto de tempo ele... E todas as vezes que nós desperdiçamos o nosso tempo, todas as vezes que nós aceleramos a nossa morte por imprevidência, por imprudência, por queimar fluidos que nos foram concedidos para que a gente trabalhasse no bem, os espíritos começam a dizer que nós somos suicidas indiretos. Porque ninguém veio à Terra para produzir o mal e nem para produzir o mal a si mesmo. Nós reencarnamos para produzir o bem. Nós reencarnamos para a felicidade. Mas, às vezes, a gente é defrontado com uma nova realidade. Eu quero, antes de deixar o Fernando comentar, que eu vi que ele estava querendo comentar, eu quero só fechar um raciocínio na projeção que agora vai falar o mentor espiritual Clarencio. E a gente vai percebendo o quê? Como que funciona o atendimento fraterno, como que funciona o atendimento do médico espiritual. Ele não passou a mão na cabeça de André Luiz. Ele falou a verdade. Tem muita gente que fala, mas a mentira branca, que é aquela mentira para despistar, para falsificar a realidade. Não existe mentira branca. Existem formas de contar a verdade. O espírito sabia que André Luiz ia sofrer muito, mas ele precisava saber a verdade. E, obviamente, que ao contar a verdade a alguém, nós precisamos entender se esse alguém já está pronto para receber a verdade. Porque senão nós estamos, ao invés de praticando uma caridade, violentando consciências. Mas veja o Clarencio. André Luiz termina dizendo, era verdadeiramente um suicida. Perdera um ensejo precioso da experiência humana, não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no leito a meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido. Oh, meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame de tuas próprias faltas? Eu vou interromper para falar mais uma coisa. Veja que Clarencio fala que buscou atender o pedido de quem amava André Luiz. Mas André Luiz não tinha orado? Afinal de contas, que oração que fez Clarencio baixar lá no umbral? Foi a de André Luiz ou foi a das pessoas que amavam ele? Porque quando a gente está lendo no umbral, a gente pensa que é a oração de André Luiz que fez isso. Mas Clarencio vai esclarecer que houve uma intercessão por André Luiz. E ele depois vai ver que muitas vezes as pessoas com quem ele convivia, com quem ele se dava bem, nunca oraram por ele. Quem orou por ele foi uma paciente que ele atendeu de graça certa vez e que ele atendeu de má vontade, porque a secretária que pediu, ô doutor, o senhor precisa atender ela está sofrendo muito, está aí. Aí ele foi, atendeu, e essa mulher foi a única dos amigos que orou por ele. Quando ele vai ver na tela mental, na tela em nosso lar, as pessoas que pediram por ele, só aparecia essa senhora. Então,
esse trato da convivência que os espíritos estavam falando, mostra para nós que fatos pequenos e fatos comuns são aqueles que fazem toda a diferença, pois, como diria o autor do Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Muitas coisas que a gente pensa que é bobagem, são elas que vão fazer a diferença para nós. E eu quero fechar o capítulo com a leitura, com o final. Papai já vai. Na verdade, tua posição é a do suicida inconsciente, mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. Acalma-te, pois, aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Ante a generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. Então, a gente vai perceber aqui o caminho para a nossa reconstrução. Ele fala ali, guarda a bênção do arrependimento, a aflição do remorso. Não tem como a gente mudar de vida sem se arrepender e sem sentir remorso por aquilo que fizemos. É a dor chegando aos nossos corações, mas entre o estímulo da dor e a resposta que nós vamos dar, existe um intervalo. E esse intervalo é que faz toda a diferença, porque ele depende de como nós enxergamos a dor. Viktor Frankl, médico, salvo engano, psicanalista, tem um livro que ele conta um psicólogo no campo de concentração, em busca do sentido da vida. E a Aninha comentava sobre o sentido da vida no seu estudo da primeira parte. A dor, ela é dor, enquanto nesse intervalo que a gente vai sentindo ela, a gente não vê nela um sentido para a vida. Quando a gente começa a mudar o sentido da nossa vida, a dor deixa de ser sofrimento, a dor deixa de ser dor e passa a ter um sentido para a nossa vida. E nós vamos encontrar as pessoas buscando o sentido de suas vidas ou descobrindo o sentido da sua vida nas tarefas de caridade, no amor ao próximo, na paternidade, na maternidade, mas sempre no amai-vos uns aos outros. Ninguém encontra o sentido da vida fora do amor, porque quem criou a vida foi Deus e Deus é amor, como diz o apóstolo João. Então, buscar o sentido da vida, seja aonde quer que a gente esteja, é sempre buscar uma forma de sermos pessoas melhores. O choro de André Luiz não é diferente do nosso choro. O arrependimento de André Luiz não é diferente do nosso arrependimento. Nós estamos diante de um espírito imperfeito que resolveu descobrir a realidade do que é viver, a realidade do que é ser um espírito imortal. Todos nós, quando nos depararmos com essa realidade, vamos perceber o quanto já nos enganamos na vida. Mas todos nós, invariavelmente, temos a chance de nos recompor e de continuar a nossa caminhada. A aflição não resolve nada, diz
o mentor espiritual Clarence. Então, por que a gente vai ficar vivendo apenas a aflição? Vamos fazer com que a dor dê um sentido na nossa vida. Vamos fazer com que a aflição dê um significado diferente para a nossa vida, a fim de que a gente comece a se transformar no verdadeiro homem de bem, a fim de que a gente comece a buscar entender o que é a realidade da vida espiritual. O que essa quantidade de experiências que nós vivemos interfere em nós. André Luiz vai contar isso para a gente no próximo capítulo. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Agradeço a participação de todos e a colaboração de todos. Quem quiser falar, colocar alguma coisa, está à disposição. Fernando? Não, tá ótimo, Rafa. Você já comentou bem. Tá de bom tamanho. Alguém que comenta? Zezé? Tudo bem. Foi ótimo. Boa Tá noite. igual a Dadá. Tá igual a Dadá. Dadá, comenta a página, Dadá. Linda página. Quem vai fazer a prece? Fernando, faz a prece. Deixa eu ver se mais alguém quer falar. A Itana, tem a Itana quer falar? Deixa eu ver se a Itana quer falar. Itana, quer comentar? Vai lá, Fernando. Então vamos agradecer mais uma oportunidade, mais um estudo, mais uma oportunidade de fraternizar com a oportunidade do estudo trazido pelos Espíritos para nós, com todo amor, com todo carinho, que possamos valorizar e tentar o melhor possível nos colocarmos no caminho reto, pedindo ao Mestre Jesus, seus emissários, seus trabalhadores, o auxílio para todos nós, nesses momentos em que estamos, em que nos perdemos entre a ilusão e a realidade, que possamos estar a cada dia caminhando de forma fraterna, mas para uma melhor vivência entre nós mesmos. Obrigado, que assim seja. Assim seja. Obrigado, gente. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Boa noite a todos, gente. Fiquem com Deus.